Ana Clara, fala aí, mano. Ana Clara é palmeirense, né? Palmeiras. Aí tem outro lado cantando, né? Grêmio. E aqui não vamos cantar nem Palmeiras e nem Grêmio. Mas a verdade é, deixa eu mostrar pra lá que tá animada debaixo de chuva. E aí nós precisamos ficar animados também, né, irmão? Por causa de um time de futebol. O pessoal tá tão animado lá, então nós vamos ficar animados aqui por causa de Jesus. Amém ou não, amém? Então eu conto com você aí, né? Vamos pregar junto, em nome de Jesus. Vai dando glória a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. E aí fecha o parênteses. Irmão, você quer ter uma vida marcada por experiências com a presença de Deus? Você quer ter uma vida marcada por momentos, por derramar, por mover do Senhor sobre a sua vida? Sim ou não? Amém. Acabei de falar, gente. Amém. Nós queremos, irmãos, mas nós precisamos não apenas desejar, nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós precisamos desejar e buscar isso com todas as nossas forças, irmãos. Sabe por quê? Porque após ter um encontro com Jesus, todos nós aqui, ou a maioria de nós, tivemos um encontro com Jesus. Lembra aquele dia que a palavra tocou o seu coração? Pode ser na igreja, pode ser numa célula, pode ser em algum outro lugar, mas você falou, eu quero Jesus na minha vida. Aquele dia, naquele momento, você e eu tivemos um encontro com Jesus. E isso é muito bom, irmãos, porque a partir daí nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Mas nós começamos e precisamos continuar. E esse continuar da nossa caminhada com Cristo, irmãos, é marcado por experiências, Esther. É marcado por momentos. E esses momentos, irmãos, eles podem ser divididos, por exemplo, em momentos comuns, momentos normais, irmãos. Por exemplo, um culto como esse. É um momento normal, é uma experiência comum. Mas, irmãos, nós podemos sentir a presença de Deus. Vamos lá. Nós podemos sentir a presença de Deus. Amém. Amém. Mas, irmãos, nós não podemos ficar apenas nisso. Precisamos querer, precisamos desejar. Mas nós precisamos desejar e buscar, procurar, nos aprofundar na experiência com o Senhor. Nos aprofundar no relacionamento com Deus, irmãos. Irmãos, se uma reunião como essa não for marcada pela presença de Deus, por experiências com Deus, ela vira apenas mais uma reunião. Ela vira apenas mais um encontro de pessoas que nós entramos, ouvimos, falamos e saímos do mesmo jeito. E aí, irmãos, se isso não acontece, se a presença de Deus, se as experiências não se manifestam, irmãos, esse culto não tem valor nenhum. Já parou para pensar nisso? Irmãos, o culto não pode ser apenas um lugar para a gente se encontrar, para a gente se alegrar, mas nós precisamos vir para o culto com expectativa no nosso coração de sermos tomados, Adilson, pela presença do Senhor, de termos uma experiência com eles. Não podemos, irmãos, ficar apenas no dia da experiência da conversão, que é muito boa, mas nós precisamos continuar caminhando, crescendo na nossa vida cristã. Senão nós vamos ser aquele crente de uma experiência só, que é a experiência da conversão. E tem uma outra situação, irmãos, que lá no meu passado, quando eu me converti, quando eu era jovem, a gente tinha isso. Irmãos, tudo isso é muito bom, mas tudo isso valeu para aquele tempo. A verdade é que Deus tem coisas novas para nós a todo momento. Amém? Deus tem coisas novas para nós a todo momento, irmãos. Deus tem experiências novas para nós, irmãos, a todo momento. Você crê ou não? Diga para quem está perto de você, Deus tem experiências novas para hoje. Fala firme aí, com cara de profeta. Deus tem experiências novas para hoje, irmãos. Você quer assistir o jogo em casa ainda? Amém. Então vamos lá, vou ser rápido, não vou demorar não. Eu preciso aprender, irmãos, aprender com o nosso pastor. O pastor Eliezer é rápido, direto, papum. Minha família fica brigando comigo em casa. Aí quando é o pastor Eliezer, ele acaba rapidinho, você fica enrolando. Eu vou aprender. Eu falo, pastor, me ensina, né? Mas, irmãos, precisamos ter experiências com Deus. Deus tem experiências para nós. E eu dizia que nós podemos ter uma experiência comum, natural. São experiências do dia a dia, de culto. E nós podemos e precisamos desejar isso. Mas também, irmãos, existem experiências sobrenaturais com a presença de Deus, Leandro. Existem experiências sobrenaturais com a presença de Deus.
E nós precisamos almejar. Nós precisamos, irmãos, viver por isso. Irmãos, eu vivo por isso, Senhor. Eu vivo porque eu quero experiências sobrenaturais com a presença de Deus. Eu vivo esperando um dia que o Senhor vai se manifestar de uma maneira que eu não possa ficar de pé. E toda vez que isso acontece, meu coração se alegra, irmãos. Ontem nós tivemos, quem veio no culto ontem aí? Amém. Ontem nós tivemos um culto aí, irmão, que não deu para acabar o louvor. O louvor começou e acabou no fim do culto só, porque a presença de Deus tomou este lugar de uma maneira sobrenatural. Irmãos, nós precisamos desejar isso, irmãos. Nós precisamos almejar isso, por quê? Porque essas experiências vão produzindo em nós fé. Porque essas experiências, irmãos, vão produzindo na nossa caminhada cristã uma caminhada de avivamento, irmãos. E nós precisamos almejar, desejar essas coisas. E a Bíblia, queridos, está repleta de experiências. A Bíblia está cheia de experiências. Do começo ao fim da Bíblia, nós temos experiências com Deus. Irmão Antônio, saudade do Senhor, viu? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmão Antônio foi quem deu meu primeiro emprego, viu, irmãos? Primeira vez que eu fui trabalhar para alguém, foi o irmão Antônio. Trabalhei com ele forrando uma casa. Aprendi a forrar a casa naquela época, viu, irmão Antônio? Não sei se vocês não lembram, não, mas mais ou menos. Irmãos, precisamos desejar essas experiências, queridos, porque são maravilhosas e transformam as nossas vidas e nos ajudam a caminhar. Irmãos, as experiências, elas funcionam como mais carvão na churrasqueira. É como se nós tivéssemos um fogo e se esse fogo não houver manutenção, se esse fogo não for de tempos em tempos, de momento em momento, for manutencionado, coloca fogo, coloca mais algum aditivo, mais alguma coisa, esse fogo vai se apagar. E a nossa vida cristã, irmãos, é assim. Se nós ficarmos longe do convívio dos irmãos, se nós não buscarmos e não tivermos experiências com a presença de Deus, essa chama, esse fogo vai se apagar no nosso coração. E nós não podemos permitir que isso aconteça, querido. Por isso precisamos desejar, assim como a palavra é repleta de experiências, assim como a palavra é repleta de momentos que Deus se manifestou. Vocês lembram quando o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, contra os 450 profetas de Baal, e ele clama, e fogo cai do céu naquele lugar, e consome o holocausto. Vocês lembram disso? Vocês leem Bíblia, amém? Experiência, irmãos, Deus se manifesta quando nós clamamos. Eu não vou ter tempo para discorrer sobre isso, mas está lá em 1 Reis, capítulo 18. Irmãos, experiências. Pedro andando sobre as águas, vivendo ao encontro de Jesus. Irmãos, eu não sei você, mas eu adoraria ter uma experiência dessa. E Pedro audaciou, Senhor, se é tu, manda ir contigo nas águas. Quem teria coragem? Não precisa levantar a mão. Só pense. E Jesus fala, então vem. E aí Pedro desce do barco. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu imagino demais. Ô Elton, pisa um, não afundou. Ah, então, pisa o outro, né, Bruno? Bora! Até que ele começa a afundar. Mas, irmãos, de 12 discípulos dentro do barco, o único que desceu do barco para ter uma experiência com Jesus, irmão, foi Pedro. Irmãos, nós precisamos desejar ter experiências com o Senhor, ter experiências com a presença de Deus, irmãos. A ressurreição de Jesus, uma experiência maravilhosa. O discípulo chega e o corpo não está lá, está apenas um lenço colocado na parede, ali naquela fenda. Mas o Senhor não está lá, as mulheres vão ao túmulo e elas não encontram o corpo. Você pode dar glória a Deus por isso? Por quê? Porque o nosso Senhor ressuscitou. Então os discípulos, então aquelas mulheres têm uma experiência com a presença. Aquelas mulheres têm uma experiência com Jesus, irmãos. E aí nós vamos lá para Atos 2. Uma das experiências ímpares na vida dos discípulos, irmãos. Quando o Espírito Santo é derramado sobre aquele lugar. O dia de Pentecostes. E a palavra diz que estavam todos assentados, reunidos em um só lugar. Quando de repente veio dos céus, língua como fogo, e desceu e repousou sobre eles, e foi como um vento impetuoso. Então os discípulos, irmãos, têm mais uma experiência com o poder, com a glória, com a presença do Senhor, irmãos. Atos capítulo 9.
Saulo no caminho de Damasco, uma luz forte brilha nos seus olhos e ele cai por terra. E quando ele cai por terra, Fernando, ele tem uma experiência com a presença e com a glória de Deus. Irmãos, eu estou dizendo isso porque nós como crentes, irmãos, precisamos ter uma experiência com Jesus, minha irmã. Nós precisamos ter experiência, precisamos desejar isso. Irmãos, a nossa vida não pode ser marcada por apenas a experiência de conversão, mas nós precisamos buscar experiências com a glória, experiências com a presença, com o mover do Espírito Santo de Deus sobre nós, irmãos. E se nós vamos continuar, não dá para falar tudo, mas nós chegamos lá em Apocalipse. Nós chegamos lá em Apocalipse. Quando chegamos em Apocalipse, irmão, João é arrebatado. E quando João é arrebatado, Tatão, ele tem experiência com a presença de Jesus. E o que ele relata, mas o que não relata, nós não sabemos. Estamos falando de experiências com a presença de Deus. Irmãos, e nós precisamos desejar isso. Como igreja, como crentes, como discípulo de Jesus, nós precisamos buscar essa profundidade, nós precisamos buscar esse relacionamento, irmãos. Nós chegamos lá em Apocalipse, mas agora volta lá no Êxodo, porque quando nós chegamos no Êxodo, nós temos o povo de Israel, Denis, tendo uma experiência com Deus. Na minha conta, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, tendo uma experiência de 40 anos caminhando no deserto. E Deus cuidando e preservando a vida deles em todos os momentos. De dia, uma nuvem cobrindo eles. À noite, uma coluna de fogo cobrindo aquele povo. Caminhavam e os sapatos não se consumiam nos seus pés, as roupas não se acabavam. Está com sede, Deus faz brotar água da rocha. Está diante do mar vermelho, o exército atrás, Deus manda eles marcharem e o mar se abre no meio. Experiências com Deus, experiências com a presença de Deus, irmãos. E aquele povo podia contar um para o outro, uma geração para a outra geração, os milagres, os moveres de Deus. Diante disso, irmãos, eu faço uma pergunta. O que é que nós vamos contar para a próxima geração? O que é que nós vamos contar para os nossos filhos de experiência que nós tivemos, o que nós temos ou estamos tendo com a presença, com o mover e com o agir de Deus, irmãos? Quais das suas experiências com Deus? Olha aqui para mim, todos os irmãos. Ficou indo para a Malu, não. Olha para mim. Né, Malu? Olha aqui. Irmãos, nós precisamos desejar, buscar essa experiência com Deus. E quando nós falamos, eu vou te falar de um personagem importante. Quando nós falamos de experiência com Deus no deserto, logo vem o nome, Moisés. Irmãos, Moisés foi um dos homens que mais teve experiências com a presença de Deus. Moisés foi um dos homens que mais teve experiência com a glória, com o mover, com o agir de Deus, irmãos. Olha, eu vou falar de algumas rápido aqui, porque o nosso tempo não permite, porque daqui a pouco começa o jogo. Rapidamente, irmãos. Moisés foi salvo no Nilo. Lembra lá da história de Moisés? A mãe dele coloca ele no saquinho, no cestinho, e aí põe para descer as águas lá do Nilo. Sabe de uma informação? Não sei se você sabia. O Nilo é infestado de crocodilos. E Moisés não foi devorado por nenhum crocodilo. Uma experiência de salvação. Moisés tem uma experiência com Deus, irmãos, na sarça. A sarça, Moisés passa por uma sarça. A sarça está pegando fogo. A sarça é um arbusto, irmãos, no deserto. A sarça está pegando fogo. E Moisés olha para aquela sarça, tudo que pega fogo, o que acontece, irmãos? Consome, né, Tia Dora? Está pegando fogo, uma hora acaba. E a sarça não se consumia. Moisés olha de novo, está pegando fogo, mas ainda não acabou de queimar. Ele passa e olha de novo, e a sarça ainda continua pegando fogo, e não se consumia. Então, do meio da sarça, sai uma voz. E a voz diz, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo.
Irmãos, experiência com a presença de Deus. Vem cá, só entre nós aqui. Você já viu o arbusto falar com você? Já viu isso? Não? Não? Comigo também não. Mas se você ouvir o arbusto falar, o que você vai fazer? Eu não sei você. Talvez eu, hein? Ó. Mas o Moisés se aproximou. Porque Moisés tinha intimidade com a presença de Deus. Irmãos, Moisés conhecia a voz que falava no meio daquela sarça. Moisés conhecia, por quê? Porque Moisés tinha intimidade com Deus, irmãos. Quer outra experiência do Moisés? Pragas no Egito. Deus envia praga. E as pragas obedecem. E Moisés vê a nação do Egito ser consumida por aquelas pragas. Que é outra experiência que eu já falei aqui, mas volto a repetir. Moisés chega diante do Mar Vermelho. E quando chega diante do mar, Moisés preocupado, o povo preocupado, falando, agora nós vamos morrer. E Moisés fala com Deus, Deus fala, diga ao povo que marche. Moisés pega o seu cajado e toca na água. E quando ele toca na água, o mar se abre no meio. Irmãos, experiência com a presença de Deus. Agora só entre nós aqui, não conta para ninguém. Se você tivesse visto metade das experiências, metade dos milagres, tivesse vivido metade das experiências que Moisés viveu, o que você faria? Não sei você, mas vou falar de mim. Talvez eu diria, tá bom, Senhor, já deu. Marcelo, tudo certo. Não, Senhor, eu já vi mais experiências do que o meu vizinho. Não, eu já vi mais experiência que os irmãos da igreja. Eu já tive mais experiência contigo do que um monte de gente que eu conheço. Senhor, Rafael Poço, tá bom, chega. Se fosse eu, irmãos, talvez eu diria isso. Senhor, tá bom. Mas acontece que Moisés ainda tem a coragem. Nós vamos ler daqui a pouco o texto, Êxodo capítulo 33. Moisés olha para Deus e Moisés fala, Senhor, apesar, ele não fala com essas palavras, apesar, né? Mas subentende-se, apesar de tudo isso que eu já vi, que eu já vivi, eu ainda quero ver a tua glória. Qual seria a sua reação? Moisés queria mais. Moisés estava almejando mais. Moisés queria mais do Senhor. E a minha pergunta para você e para mim nessa noite, que eu já estou terminando, é: quantos querem mais? Quantos querem viver um avivamento, irmãos? Quantos querem viver um mover, um agir, um derramar do Senhor sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre os seus ministérios, sobre os seus negócios, sobre os seus casamentos? Essa é a pergunta que eu nos faço, porque faço para mim também, irmãos. Nós precisamos desejar ver a glória de Deus, irmãos. Nós precisamos desejar um avivamento, um reavivamento sobre as nossas vidas. E aprendendo com Moisés, eu quero compartilhar com você 3 coisas importantes para isso. Abre a sua Bíblia comigo, livro do Êxodo, capítulo 33. Abre aí, no aplicativo, na Bíblia de papel. Fica dependendo só da tela, não. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés. Não é esse não, irmãos, outro. É o contrário, é Moisés ou Senhor. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Verso 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Verso 14. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Eu gosto muito de uma versão que diz, se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Verso 16, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares?
que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Verso 18, guarde bem o verso 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Verso 22, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Verso 23, então tirarei a minha mão e você verás as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Amém? A minha face ninguém poderá ver. Sabe, queridos, é muito importante nós desejarmos ter um encontro com a presença do Senhor. É muito importante, irmãos, nós desejarmos viver uma experiência com o Senhor. O contexto desse texto que nós acabamos de ler aqui, irmãos, o povo havia acabado de pecar. Se você olha o capítulo 32, o povo havia construído um bezerro de ouro. E Deus estava corrigindo o povo, Deus estava punindo o povo por aquele pecado terrível. Então Moisés se coloca entre Deus e o povo, coloca-se diante de Deus, entre Deus e o povo, e clamando a Deus para que Deus tenha misericórdia e não destrua o povo de Israel ali, irmãos, por aquele pecado terrível que eles acabaram de cometer. Então, diante dessa conversa, Moisés tem a audácia de falar para Deus duas coisas importantes. Primeiro, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, a primeira coisa. E outra coisa importante, que nós acabamos de ler, o Moisés fala para Deus: Senhor, ele clamando a Deus. A palavra Senhor, irmãos, fala de clamor. Moisés clamando a Deus, Moisés pedindo a Deus, falando: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não estiver conosco. Não nos faça avançar se a tua presença não estiver conosco. Se a tua presença não estiver caminhando conosco, não nos faça avançar. E aí tem o versículo 18. Então Moisés disse: peço-te que mostre-me a tua glória. Diante de tantas experiências que Moisés havia tido e vivido com Deus, Moisés pede para Deus: Senhor, peço-te que me mostre a tua glória. Sabe, queridos, primeira coisa, anote aí, principalmente você que é líder de célula, escreve aí para você não se esquecer, irmão. Primeira coisa, se nós quisermos ter um encontro com o Senhor, o título dessa mensagem é Na Fenda da Rocha, um lugar de avivamento. E se nós quisermos ter um avivamento, se nós quisermos ter uma experiência com Deus, irmãos, se nós quisermos ter a nossa vida de intimidade com Deus transformada, nós precisamos fazer algumas coisas que nós aprendemos com Moisés. E a primeira delas é: nós precisamos desejar de todo o nosso coração. Diga aí para o seu irmão, fala: você precisa desejar. Duvido que quem está cantando Palmeiras está cantando um xoxo desse jeito aí. Fala aí para o irmão: você precisa desejar. Quer ter uma experiência com Deus, quer viver um avivamento, quer passar por um avivamento na sua vida pessoal, como igreja, como ministério, irmão, nós precisamos desejar de todo o nosso coração. Parece óbvio, né? Mas, irmãos, não é tão óbvio assim, não. Irmãos, nós precisamos querer, irmãos. A pior coisa que tem é você dar comida para quem não está com fome. A pior coisa que tem é dar água para quem não está com sede. Irmãos, nós só vamos viver uma experiência com Deus. Deus só vai se derramar, irmãos, se nós desejarmos de todo o nosso coração. Irmãos, como igreja, irmãos, nós precisamos clamar: Senhor, vem sobre este lugar, vem sobre as nossas vidas, nós te desejamos de todo o nosso coração.
Não por protocolo, não por repertório, mas nós precisamos desejar de todo o nosso coração. Volto a ler versículo 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Mesmo depois de tudo, depois de todas as experiências, Moisés ainda desejava a glória de Deus, irmãos. Mesmo dentro de um cenário em que eu talvez já estivesse satisfeito, talvez nós já estivéssemos, mas Moisés ainda desejava a glória de Deus. E quando eu olho para esse texto de Moisés falando: Senhor, mostra-me a tua glória. Irmãos, eu não consigo ver Moisés, sabe assim, sabe, Luquinha, assim, o negócio. Ah, Senhor, mostra a tua glória. Senhor, mostra a tua glória. Ah, Senhor, eu quero tanto ver a tua glória. Eu não consigo ver Moisés fazendo isso. Lembra quando você era criança? Lembra? Vocês não são tão velhos assim, né? Claro que lembra. Lembra quando você queria algo? Oh, Jesus! Lembra quando você queria muito algo? Eu quero demais uma bicicleta, eu quero demais um videogame. Era assim que você falava com seu pai? Pai, dá uma bicicleta. Não. Minha filha queria um bandeirão. Minha filha queria um bandeirão do Palmeiras. Ela mandou mensagem para você, Lara? Falou para mim que ia mandar mensagem para você, para ver se as irmãs da dança dançavam com o bandeirão do Palmeiras hoje. Eu falei: minha filha, toma vergonha. Aí não, aí tem gente que dá corda. Ô, Luiz, obrigado, viu? Aí tem gente que dá corda, né? Que teve uma irmã que falou assim: faz o seguinte, dança de um lado com o bandeirão do Palmeiras, do outro lado com o bandeirão do Novo Horizontino. Opa, obrigado. Pensa. Misericórdia, né? Mas essa menina, irmãs, falou tanto na minha cabeça a ponto de eu gastar com o bandeirão do Palmeiras para ela. Porque ela queria muito, irmãos. Aí a pergunta que surge no meu coração, irmãos, irmãos, se nós queremos uma experiência com Deus, se nós queremos um avivamento, se nós queremos a presença de Deus, será que nós estamos desejando isso com todo o nosso coração, irmãos? Será que nós estamos insistindo? Será que nós estamos clamando? Ou a gente ora e fala: Deus, manifesta a tua glória, e depois nunca mais fala nada para Deus? Irmãos, nós precisamos desejar com todo o nosso coração, porque desejar com todo o coração, irmãos, fala do nível da nossa intensidade na oração, irmãos. Eu não consigo ver Moisés orando e falando com Deus isso aqui. Moisés estava no monte, irmão, falando com Deus no monte, face a face. Eu não consigo ver Moisés apático fazendo essa oração. Eu não consigo ver Moisés como uma igreja apática assistindo Deus falar. Mas eu vejo Moisés rasgando o seu coração, irmãos. Eu vejo Moisés derramando o seu coração e clamando: Deus, mostra-me a tua glória, porque senão eu não consigo viver sem isso. Irmãos, essa precisa ser a nossa oração. Essa precisa ser a intensidade do nosso coração. Senhor, mostra a tua glória. Porque se o Senhor não mostrar a tua glória, se o Senhor não manifestar a tua glória, se o Senhor não derramar do teu poder no meio da igreja, não vale a pena ser igreja. Se o Senhor não derramar a tua glória sobre a minha vida, se o Senhor não avivar o meu casamento, se o Senhor não reavivar o meu ministério, se o Senhor não reavivar a minha célula, não tem como continuar. Mostra a tua glória, Senhor. Irmão, desejar de todo o nosso coração fala da intensidade da nossa oração, do nosso clamor. Fala de nós clamarmos com todo o nosso coração.